Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Clube das Casadinhas. E hoje eu tenho um assunto aqui muito interessante, que vai edificar a sua vida, vai mudar a maneira que você pensa e vai te dar ferramentas para melhorar todos os seus relacionamentos, que é dominando as emoções. E para falar sobre esse tema, eu tô aqui com uma especialista, PhD, uma amiga do coração, casadinha, que participa com a gente desde o início do projeto e que traz muitas pérolas pra gente, dá muito ensinamento, que é a Andréia Soubi. Bem-vinda, Andréia. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de poder passar um pouco do que a gente já estudou ralando aí para aprender sobre pessoas, aprender sobre nós. Então, que bom que você está aqui com a gente, que bom o seu convite. Vamos lá, vamos aprofundar então e trazer conhecimento. Gente, a Andréia, ela é psicóloga, ela é autora de um livro, de um só agora, porque ela ainda vai lançar outros, né? Tem vários aí, mas ela tem esse livro aqui, chama Transformador. É um livro que conta a história dela, conta um pouco da trajetória dela e dentro disso, um método que ela desenvolveu também, que Deus deu para ela, para estar lidando com superação de traumas na sua vida. E ela tem muito para falar com a gente hoje, mas, Andréia, conta um pouquinho de você pra gente melhor. Tá, vou aproveitar essa fala sua, né? Eu sempre olhei para o ser humano e também para mim, né? Tentando entender muita coisa, sempre olhei pensando que nós somos corpo, alma e espírito. Então, realmente, né? Eu fui estudar na psicologia para entender a questão da alma, mas eu também não deixei de olhar para o espírito e também entrei numa outra vertente que é a do corpo, que foi uma das coisas que eu aprofundei também, que tem a ver com o que está aqui no livro, porque eu entendi que se eu não resolvo a minha alma ela vai aparecer no meu corpo. Então, eu fui dentro da medicina germânica entender isso. Então, eu acredito muito nisso, Amanda, e eu fui tentar entender como nós funcionamos e por que algumas questões são tão difíceis de sair delas, né? E eu vi, né, a minha conclusão é que nós somos seres emocionais, espirituais e emocionais. E muitas vezes a emoção atrapalha a parte espiritual e vice-versa. E eu também queria entender o porquê existiam muitos conflitos que a própria igreja às vezes não conseguia trazer uma solução, né? Não é que Deus não tenha solução para tudo, Deus tem, mas só que Deus também ele trabalha com princípios. E a questão da alma, alguns princípios Deus não invade. Deus quer que você e que a gente se desenvolva, que a gente invista em nós, entenda como está o nosso coração, porque o nosso coração é onde está o nosso tesouro. É verdade. E dentro disso, né, a gente trouxe, já falou algumas vezes aqui, de alguns tabus da igreja, né? Então, você falando aí, eu lembro um pouco de essa questão da depressão, por exemplo. Sim. Né? Então, você é crente, você segue a Deus, você não ora todos os dias, por que você tá deprimido? Deus te ama, você tem tudo, né? E não é sobre isso. Existem coisas que Deus quer que você trabalhe na sua vida para poder ter um resultado que não é um milagre que vai te fazer uma pessoa melhor. Deus só dá o melhor pra gente. Sim. Então, às vezes, você não recebe um milagre do nada, assim, na sua vida, porque você precisa passar por um processo. Isso, exatamente. E outra coisa, eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus, ele entra com milagre quando a gente não pode fazer nada. Quando a gente pode fazer alguma coisa, Deus espera, porque ele quer que você passe pelo processo. E você também me lembrou algo que eu falei recentemente. Qual que é Ok, fé é uma coisa, fé é aquilo que eu acredito, né? Eu não consigo ver, mas eu acredito, e é o que me traz a salvação. Mas não adianta eu ter fé, mas ter pensamentos não saudáveis. O pensamento não saudável, o pensamento doentio, ele vai brigar com a minha fé. Entendeu? Onde que a emoção, ela tem que estar alinhada com o espírito. A fé sozinha, com emoção doentia, trava. E vice-versa, porque os dois caminham juntos. Entende? Aí a gente já começa a perceber que tem uma ligação. E se eu não olho para os dois, aí a visão que Deus me deu é como uma pessoa manca. E aí, outra coisa que você falando me veio à cabeça, às vezes eu vou ao culto, né? E muitas pessoas também acham que só tem o mover de Deus em algum lugar se sentir algo. Uau! Né? Uhum. Então, eu senti um arrepio, eu senti uma vontade de chorar, eu comecei a chorar descontroladamente. Então, Deus não age só dessa maneira, né? Não. Existem, claro, que o mover do espírito e tudo, mas tem pessoas que só acreditam se sentir algo. Amanda, sabe o que eu aprendi?
que, vamos chamar assim, né? A linguagem de amor, entre aspas, de Deus é obediência. E vamos falar sério. Quando a gente está obedecendo, é sempre mil maravilhas? Não é. Então, muitas vezes, eu e você, a gente vai obedecer não com a nossa emoção, uau, vibrando. Você vai obedecer, ó, ralando. Mas faz parte do quê? Da sua conexão com Deus e com os princípios. Por quê? Deus, ele entregou princípios. Se eu obedeço, as coisas acontecem. É muito claro, mas ao mesmo tempo é difícil, porque obedecer é um processo, como a gente já falou. E até saindo um pouco da área espiritual, vamos colocar aí uma situação do cotidiano, né? Eu vou trabalhar. Nem todos os dias eu quero trabalhar. Pronto, isso. Eu não estou motivada todos os dias. Mas eu não estou sentindo que eu vou fazer as melhores vendas hoje. Eu não estou sentindo, eu não estou afim de fazer aquela planilha. Mas não é a sua emoção que vai ditar o seu ritmo de trabalho. Porque senão você não produz nada, você não cresce, você não desenvolve. E é na insistência, na rotina, é dominando o meu sentimento, a minha emoção, a minha raiva, a minha frustração, que eu consigo colher frutos na minha vida em qualquer área. Correto? Isso. Ou eu tô errada? Não, é isso mesmo. Tanto é que até tem uma frase que a gente fala assim, treine, treine, treine até se tornar. Então, tudo é um treino, é uma rotina, é um foco. Porque aquilo que é o foco é o que cresce. Então, é uma constância. E se você perceber, o tempo inteiro, Deus, ele nos chama para isso, para ser constante na oração, constante no vigiar, porque é essa constância que vai trazer um resultado. Igual você falou, continuar no foco sem deixar as circunstâncias, inclusive as nossas emoções, nos desviarem. É isso mesmo. E dentro da sua vivência, né? Você tem vivência de consultório, tem vivência... Gente, a Andrea, ela é uma pessoa muito controlada. Ela é uma pessoa que tá sempre feliz. Ela traz uma felicidade única, uma paz de espírito. Qualquer hora do dia, ela tava assim, tinha um bebê há 5 dias. Ela, oi, amiga, eu tô ótima. E eu olhava, meu Deus, eu fiquei 40 dias em casa sem querer ver ninguém, né? Aquele drama todo. E por que você acha, assim, que tem algumas pessoas que são tão influenciadas pelas emoções, né? Que não conseguem, por exemplo, controlar. Eu mesma sou uma pessoa que tá na minha cara quando eu tô irritada com alguém. E porque tem pessoas que conseguem ter essa inteligência emocional. É algo que eu nasci assim, eu vou morrer assim, ou é algo que eu conquisto durante a vida? Eu diria que é como um músculo, você pode sempre se desenvolver. Mas para você se desenvolver, você precisa passar pelo primeiro passo. Vamos falar até do livro. O que é o livro, pessoal? Transformador, o poder da dor. Aqui eu passei 14 anos, né, de um processo com esclerose múltipla, uma doença incurável. Então, eu vi algo incurável, né, querendo me prender, me aprisionar, e era assim, seria assim. E aí eu falei, não, peraí, eu acredito no que Deus fala, eu acredito que as coisas podem ser mudadas. Então, o que eu preciso fazer? Olha lá, voltando ao que a gente falou, o que eu preciso fazer para mudar as coisas? E aí, com o meu processo, eu desenvolvi 4 passos de transformação de vida. O primeiro passo é perceber. Então, tudo começa, Amanda, com o que você falou, você percebendo, poxa, eu tô chateada, poxa, eu tô achando ruim porque meu marido não me ajudou. Eu tô achando ruim porque eu tô muito sozinha. Você precisa perceber o que tá acontecendo com você. A partir do momento que você percebe, você pode fazer alguma coisa. Se você não perceber, aquilo é como se não existisse pra você. Então, se não existe pra mim, eu não posso fazer nenhum tipo de mudança. É mais ou menos igual esse copo. Eu tô morrendo de sede, mas tô aqui reclamando pra você que eu tô com sede. Mas o copo tá onde? Tá na sua frente. Na minha frente. Mas se você não enxerga que esse copo tá aqui, você fica reclamando da circunstância, em vez de pegar o copo e tomar a água. Só que todo mundo só quer ir direto tomar a água. Mas antes de eu tomar água, eu preciso perceber o que tá passando dentro de mim. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Vamos falar sobre... Se tem algum exemplo prático, eu posso desenvolver um aqui. Pode falar. Tá, vamos falar sobre filhos. O que você acha? Vamos. Essa é a questão, né? Eu tô lá, tô cansada, e aí o marido chega e você quer que ele pegue um pouquinho o bebê. Ou pega um pouquinho a criança, não acontece brinque. Na minha casa. Não acontece isso, né? E aí ele não faz isso. Aí eu já começo a fazer o quê? Muitas vezes, o que você começa a fazer? Se irar. E já começa a dar, entre aspas, patada nele, né? Como a gente fala no senso comum aí. Se você não percebe
que veio uma ira dentro de você, você simplesmente começa a agredir ele verbalmente, vai dar briga e não vai dar... No final vai dar nada, vai ficar ruim. Agora, se eu percebo que eu me irei com aquilo, peraí, por que eu me irei? Primeira coisa que você faz para você perceber, pergunte para você mesma, por que eu me irei? Bom, porque eu já tô aqui, tem 4 horas sozinha com os meninos, porque eu ainda não tomei banho, não arrumei meu cabelo, não me maquiei, quero cuidar de mim, quero fazer minha unha. Quero ir ao banheiro. Quero ir ao banheiro. Então, você começa a perceber o que tá acontecendo dentro de você. Aí, você identifica a emoção ira. Aí, olha que interessante, ou raiva, né? Olha que interessante, quando a gente vai olhar a raiva, o que é a raiva? Presta atenção, gente. A raiva é quando eu acho que o outro ultrapassou um limite meu e eu me senti ameaçada por causa disso. Uau. Não, peraí, repete. Repete. A ira, a raiva, por que eu fico com raiva? Toda emoção, ela vem com uma intenção de ação. Então, eu queria falar algo pra você e eu não consegui, então eu uso a emoção. Vamos entrar um pouquinho em emoção. Então, a emoção, ela é positiva, ela traz uma comunicação. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que ela tá comunicando. O que a raiva comunica? Ei, você ultrapassou um limite meu. E por você estar ultrapassando um limite meu, eu estou me sentindo ameaçada. Nesse exemplo que eu dei, você ultrapassou um limite meu. Você não cuidou de mim, não se preocupou com seus filhos, não se preocupou em olhar para mim. Então, você me ameaçou. Ameaçou a minha individualidade de poder ir no banheiro, de poder fazer minha unha, etc. Então, eu desenvolvi a ira para tentar dizer para você te chacoalhar. Ou acorda e me ajuda. Só que se a gente não sabe disso, a gente acha que a ira, a raiva tá me dominando. Mas não, ela veio para te ajudar. Ela veio para te mostrar o que tá dentro de você. Essa é uma verdadeira mudança de chave. Você entender que a emoção, ela não é sua inimiga. Porque ela é para preservar algo que é importante para você. Isso, então, eu dei o exemplo da raiva. Você ficar chateada por essa situação é totalmente entendível. Isso. Né? Porque você está autopreservando aquele momento que você quer estar de descanso. Né? Que você tem todo o direito. Você não é uma máquina, você tem direito. Isso. E aí, se você entender isso, você vai entender que realmente é importante ter esse limite. E opa, peraí, você tá passando um limite que pra mim não é bacana. Isso, e aí você falou uma coisa interessante, limites. Para um casal é muito importante se trabalhar isso. O que são limites? Vamos falar outro termo? Acordos. Vamos fazer um acordo? Porque ele vai chegar cansado também. Então, na cabeça dele, é uma cobrança quando você faz isso. Na sua cabeça não é uma cobrança, é uma obrigação. E aí vira aquele dilema, um brigando com o outro. Mas se fez um acordo, olha, hoje eu vou fazer isso. Quando você chegar, eu vou ficar 4 horas com os meninos sozinha, porque eu não vou ter ajuda. Quando você chegar, você pode pegar eles pra mim, porque eu quero fazer isso, isso, isso? Ok, fica acordado. O que é acordado, gente, não sai caro. Você já sabe disso. Então, por que você não usa isso a seu favor? Eu gosto até de outro exemplo que eu dou muito, assim, com as pessoas, porque às vezes eu era conhecida, eu não sou mais, porque eu ficava irritada quando eu tava com fome. Né? Então, mentira, eu ainda sou assim, gente. O Alejandro chegava em casa, meu esposo, e a gente ficava ali esperando o jantar. Então, acho que aquela hora, entre as 5 da tarde e as 7 da noite, parece que tem um bichinho da fome, né? Que você já lanchou e você ainda tá esperando jantar. Se você comer alguma coisa, vai estragar o jantar. Então, se eu sei, né? Entra aí o autoconhecimento. Se eu sei que eu me irrito facilmente quando eu estou com fome, eu não vou deixar esse espaço aberto, né? De estar extremamente com fome. Para qualquer coisa que acontecer, eu estourar, eu vier alguma emoção que eu não sei lidar. Então, é mais fácil e é melhor para o meu casamento e para os meus relacionamentos eu comer um biscoitinho do que, vamos supor, meu marido atrasou, ou chegou visita em casa, ou a gente teve que sair de emergência, né? Então, assim, é melhor você, se você tiver o autoconhecimento dessa situação, né? Conseguir identificar o porquê e conseguir contornar isso, né, sem ser pega desprevenida. E olha o que você falou nesse exemplo seu. Por que você descobriu isso? Porque eu passei isso por várias vezes. Você passou isso por várias vezes, mas você fez algo. Você não deixou isso te dominar. E você perguntou, por que isso está me dominando? Aí você percebeu que era a fome. E que a fome, se você deixasse ela aí no limite, explodia. Aí então você acessou o quê? A percepção. E a partir daquele momento vem o segundo passo. Gente, é o jeito que meu corpo funciona, seu metabolismo, enfim. Aceita que é assim.
Aí tem gente que não, que fica com raiva de você. Por que eu tô com fome? Por que que... Por quê? Calma. Aceita que você funciona assim. Qual o problema de você comer um biscoitinho antes? Olha a solução que você trouxe. E esse exemplo é muito legal, porque são pequenas soluções. Que às vezes, ó, faz uma diferença gritante. E é interessante que a gente está falando, né, de autoconhecimento. E dentro disso, eu fiz com a Andréia um processo chamado análise de perfil comportamental, Isso. que ela vai falar um pouquinho pra gente hoje também. E ali a gente identificou qual que é o meu tipo, né, o meu perfil comportamental. E dentro disso, né, que eu sou extremamente conforme e organizada, mas lá no final da análise tem assim, você tem pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. Né? Eu tenho aqui um exemplo, a André é extremamente extrovertida, eu sou, não extremamente, mas eu sou introvertida, e a forma com que cada uma consegue se recarregar, cada uma consegue descansar, é diferente. Isso. E a partir do momento que eu entendo a maneira em que eu consigo lidar com as minhas emoções e onde é o meu porto seguro, eu consigo superá-los. Superar meus problemas, superar essas emoções negativas. Então, vamos lá. A Andréia, ela é extrovertida, eu sou introvertida. Se eu ficar sempre me comparando com a Andréia, né? Com as atitudes que a Andréia toma. Nossa, eu acho a Andréia uma pessoa inspiradora. Eu quero ser como ela. X, Y, Z. Mas a maneira que ela faz as coisas não é a maneira que dá certo pra mim. E acaba que eu me frustro muito mais, às vezes, por me comparar com outra pessoa, que eu gostaria de me espelhar, eu gostaria de me moldar conforme aquela pessoa, do que se eu olhar pra dentro, né? E falar, olha, eu sou pessoa introvertida. Então, no lugar de eu ficar sempre ao redor de pessoas, eu preciso me conservar um pouquinho, me recarregar, porque eu sei que se eu ficar muito exposta durante muito tempo, pode vir alguma emoção que eu não gosto, ou que eu não gostaria que as pessoas me conhecessem, né? Por um lado negativo. Enquanto você estava falando, tinha algo muito importante que você disse de você não se comparar. Qual que é o problema de comparar? Quando eu faço uma comparação, eu pego... Vou dar um exemplo. Licença. Esse livro e essa folha. Esse aqui é um livro. Tem várias folhas. Esse aqui é uma folha. Tem uma folha. Esse é melhor do que esse? Depende. Porque essa folha tá até em branco aqui, ó. Que eu quero fazer uma anotação. Então, essa folha para mim é mais importante do que o livro? Às vezes, não. Às vezes, o livro é mais importante, porque eu quero um tempo para dar uma lida mesmo. Só que quando eu comparo, eu parto do pressuposto de que tem um melhor e um pior. Em vez de olhar para o bom de cada um, eu parto do pressuposto que eles estão competindo. E eu parto do pressuposto que o que eu sou não é suficiente. Então, eu tenho que sempre olhar para fora para achar algo melhor. Ah, André, mas quer dizer que eu não posso me desenvolver? Pode, mas você tem que se desenvolver se baseando em você. O que você precisa melhorar? Eu não vou melhorar porque o outro precisa melhorar isso. Eu vou melhorar porque eu entendi, eu percebi que isso é importante para mim. E aí você usou um termo interessante. Eu posso usar o outro como um modelo, como algo a me inspirar, mas não comparar. Entende a diferença? Eu vou olhar para fora? Eu posso olhar para fora, mas não para fazer essa comparação de melhor ou pior. Gente, toda vez que você coloca isso na sua fala, é melhor ou pior, tá tendo essa comparação. Agora, se eu olho e eu me inspiro, é quando eu admiro, sem querer ser igual, mas eu admiro, gostaria de desenvolver algo. E esse desenvolver algo, eu posso chegar nessa pessoa e falar, caramba, como é que você fez? Aí eu aprendo com ela. É diferente do que me tornar igual a ela, percebe? E se eu quero me tornar igual a ela, o que eu faço com a minha identidade? Eu estou arrebentando a minha identidade. Então, entende? Perfeito. E não só a nossa identidade, né? Um casamento, a gente fica tão parecido com o nosso cônjuge e a gente fica com tanta intimidade que, às vezes, esse espelho, essa pessoa que você tá vendo, aparecem muitos defeitos. E aí, a gente começa a fazer o quê? A comparar. Então, além da gente não ter necessidade da gente se comparar,
E a gente não tem necessidade de comparar o nosso marido com o marido de ninguém. Ótimo. E o nosso papel é usar essas ferramentas, né, de autoconhecimento, que seja do perfil comportamental, uma análise de perfil, também para entender o nosso esposo. Porque a partir do momento que eu entendi que, às vezes, né, geralmente os casais são um oposto do outro. Então, um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Mas se eu entendi que para o meu marido é importante estar no meio de pessoas, né, eu vou perceber que a gente precisa fazer alguns programas de acordo com o perfil dele para ele ficar mais à vontade, né? Que são os acordos. São os acordos. Por isso que eu gosto muito de perfil comportamental, né? Eu trabalho com o DISC, principal, assim, é o DISC, e lá ele vai trazer 4 tipos de perfis. E o que é legal? Alguns desses perfis têm a tendência de querer mais o quê? Focar em números, focar em informações, focar em análises. Outros não, já são mais para fora, já são mais com pessoas. Então, entendendo isso, quando eu entendo o perfil de quem tá do meu lado, eu percebo que não dá para eu comparar com o casamento de outra pessoa. Por quê? A outra pessoa é diferente de mim, consequentemente, o marido dela é diferente do meu. E por quê? E por isso que eles dançam. O que eu gosto de falar, Amanda? Presta atenção nisso, gente. Todo casamento, todo relacionamento é uma dança. Para dar certo, o que você precisa fazer? Tocar a música certa. Tocar a música certa, entrar no ritmo certo, perceber os passos do outro, porque se eu quero puxar ele para cá, mas ele quer puxar para cá, não vai ter dança. Os dois entenderem como eles querem e dançarem juntos. Tá vendo como a percepção ela é importante? E se eu entendo o jeito que o outro funciona, usando o perfil comportamental, eu gosto muito de usar, eu entro no mundo dele, ele entra no meu mundo e a gente dança. Igual você falou, você deu um exemplo aí. Eu sou mais, às vezes, introvertida. Então, eu gosto de ir para uma leitura, ir para um filme. Meu marido quer encontrar pessoas, exemplo. Aí, ok, faz um acordo. Eu começo a me cansar, porque geralmente, pessoas introvertidas, elas começam a se cansar no meio de gente, porque perde a energia. Então, vamos ficar 40 minutos, vamos ficar 2 horas. Aí, depois te dou um cutucãozinho assim e vamos embora, beleza. Ele vai querer ficar mais, porque ele se energiza se ele for extrovertido, ele se energiza com pessoas. Mas você não, você cansa. Então, entra num equilíbrio. Gente, a base de tudo é equilíbrio. O quanto você tem equilibrado a sua vida e equilibrado o seu casamento nesses acordos. E até o tempo com seus filhos. Isso foi bom, hein? Porque quantas mães, às vezes, só quer dar tempo para os filhos e aí essa energia se esgota e você não tem tempo para o seu esposo. E qual que é a base de um relacionamento? Que a gente até estava falando. A base de relacionamento, não. De uma família. É o casal. Então, eu preciso olhar para esse homem. Eu preciso olhar para o homem que, inclusive, você casou com ele porque ele tinha muitas coisas que você gostava. Então, por que você parou de olhar para isso? Inclusive, eu acho que a maioria das pessoas que eu converso hoje, sempre parece que o sexo é a última coisa do dia, né? E você não se prepara para esse momento. Você se cansa o dia inteiro. Quanto mais coisa você tiver na agenda, você vai colocando. Você, às vezes, né, quer perfeito, tudo perfeito na sua casa. Eu mesmo sou um pouco perfeccionista. Acho que acabou a banana, eu tenho que imediatamente providenciar outra banana antes de acabar, né? Então, eu até falo, gente, eu gastei toda a minha energia indo lá comprar 2 bananas que estavam faltando. No lugar de eu me recarregar para receber o meu marido de uma forma amorosa, para escutar. Porque é uma troca de energia. Se eu não tenho energia aqui, né, para dar, eu não consigo nem ouvir o que o meu marido tem para falar. E aí eu tô sempre exausta, eu tô sempre cansada, eu tô sempre... E aí a gente fica... Quando a gente tá cansado, a gente entra num piloto automático e as emoções tomam conta. Sim, aí vamos até entrar nisso. Só que abre um parênteses. Por isso que a gente faz os casadinhas. Porque nos casadinhas você consegue energizar, falar o que você tem que falar pra você não precisar fazer isso com seu esposo. Quando você chegar lá, você já tá bem. Né? Agora, voltando no que a gente ia falar das emoções. De novo, as emoções, elas são boas. A gente começou a entender isso, que elas são boas, elas vêm com uma comunicação. Mas, vamos lá, eu penso, eu sinto e eu faço. Então, peraí, eu penso, eu sinto e eu faço. Então, quer dizer que as emoções não estão sozinhas. Elas trabalham com o meu pensamento. Só que se eu foco só na emoção, o que eu faço com o meu pensamento? Eu não olho para ele.
Então, eu preciso alinhar o que eu penso com o que eu sinto e não deixar isso aqui me dominar. Por que a gente tem a tendência que isso aqui domina, Amanda? Porque nós somos seres emocionais, primeiro, e emoção é energia, então a emoção tá na carne. Então, o que a emoção vai fazer? Muitas vezes ela vai explodir, e aí você acha que ela te dominou. Mas se você faz o caminho contrário, peraí, o que essa emoção quis dizer? Eu acesso meu pensamento, lembra, ó, ira, tô irada, ultrapassou um limite. Eu entendi que eu tô irada porque ultrapassou um limite. Aí eu consigo digerir isso e escolher o que eu vou fazer. Se não passa pela minha percepção, pela minha consciência, vamos usar esse termo, consciência, eu só faço o quê? Uma explosão. E aí eu viro, você falou, automático. Estar à mercê das emoções, olha que interessante. Estar à mercê das emoções é estar no automático. É deixar outras pessoas e a sua emoção te dominar. Agora vamos lá, quem tá no comando da sua vida? Quem é mais inteligente? Você ou a sua emoção? A sua emoção ela tem que te servir, não você servir ela. Olha que interessante. Isso é a chave para ser uma mulher sábia. Bingo, exatamente. Porque a mulher sábia, ela vai perceber, eu entendo. E se você for ver, olha que interessante. A sabedoria tem a ver com o entendimento, que tem a ver com a prudência. Então, eu só vou ser sábia se eu passo a me entender, se eu passo a entender o que está acontecendo e se eu passo a ser prudente. Tá tudo interligado. A sabedoria não é inteligência, né? Quanto Não. mais eu leio, quanto mais eu me informo, quanto mais eu cresço, mais cursos eu faço. A sabedoria, na verdade, é quanto mais percepção eu tenho. Percepção do outro, percepção de mim mesma, percepção do ambiente que eu estou. Então, você vai agir de acordo com o que esses sinais estão te passando. É usar esse conhecimento a seu favor. Usar essa percepção a seu favor. Porque não adianta nada eu me encher de conhecimento, igual você falou. Só que vamos lá, vamos pegar perfil comportamental. Se eu começo a acessar o perfil comportamental, entender como eles funcionam, e eu uso isso para entender o meu esposo, isso é sabedoria. Exato. Entende? Eu tô usando um conhecimento a meu favor. É difícil pra mim. Eu fiz o curso, eu entendi qual é o meu perfil. Mas, assim, fala um pouquinho dos perfis, mas pra mim ainda é difícil reconhecer nas outras pessoas, a não ser que ela seja conforme igual eu, que eu sou muito conforme. É porque até dei um curso esse final de semana, é porque quando são os puros, a gente identifica mais fácil, só que eles vêm mesclados. Mas vamos falar dos puros, pra facilitar, tá? Se eu tenho um dominante puro, o dominante ele tem a tendência de ir pra praticidade, objetividade e orientação. Então, sabe aquela pessoa... Solução. Sabe aquela pessoa que você vai contar o seu dia, ela só olha pra você e fala, tá, e aí o que você fez? Você fez isso, 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 isso? Como é que você resolveu? Você resolveu assim? Ou ela vai lá e te dá uma solução. Aí você fica, eu não queria uma solução, só queria que você escutasse. Mas por ela ser perfil dominante, ela já ouve querendo uma solução. Porque ela quer o quê? Resolver os problemas. Esse é o dominante. O influente, ele já quer o quê? Contar as coisas gosta de contar, assim, quer atenção. Então, gosta de contar com detalhe, mas os detalhes, não porque o detalhe seja importante, mas é porque quer florear, ponto. Quer florear as histórias, quer brincar, quer trazer leveza, quer abraçar, quer conectar. Conexão. Conexão e comunicação são o foco dos influentes. Os estáveis, eles querem te ouvir. Então, provavelmente vai ser aquela esposa que o marido chega, o que aconteceu com o seu dia? E ela fica ouvindo. Ela gosta de ouvir. Se o marido não fala, ela acha ruim, porque ela quer ouvir. Ela quer acolher. Ela vai lá, deixou o jantar pronto, quer acolher. Aí o marido não deu atenção no jantar, acha ruim, porque ela queria que ele se sentisse acolhido, que é a forma de amor ali dela. Pode ser uma das formas de amor. E o conforme é o que você falou, perfeccionismo. Eu gosto dos detalhes. Então, se ele me trouxer uma flor que relembra a cor que eu gosto, ele lembrou de um detalhe importante para mim. Isso não é importante para você? Não foi só uma flor qualquer. Foi um detalhe. E aí você gosta dos detalhes do perfeccionismo, da pontualidade, assim vai. E isso é tão interessante porque isso também tem a ver com a nossa forma de ser mãe. Uma mãe dominante, ela vai ser muitas vezes direta demais com o filho. Uma mãe influente vai ter a tendência de ser amorosa demais e às vezes até não ser firme o suficiente. Uma estável vai querer sempre cuidar demais às vezes, e às vezes não é bem assim. E uma conforme, às vezes, vai querer, sei lá, pegar detalhes demais que para criança não faz diferença, entendeu? E pode ser um pouquinho rígido. Tanto dominante como conforme podem acabar sendo rígidos sem perceber. E é tão engraçado que ontem
A gente teve uma reunião das casadinhas que a gente falou sobre comunicação, né? E eu sou daquelas pessoas que eu percebi que eu senti algo ruim e eu vou guardando. Porque eu também sou um pouco racional e eu fico, isso é bobeira, isso é bobeira, isso é bobeira. Só que a bobeira, ela é igual, né, você encher um copo. Cada gota vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí a última gota vai fazer derrubar a água que estava dentro do copo. Sim. Então, assim, vai ser alguma bobeira. Aí ontem eu falei, não, vou deixar meu copo transbordar e eu vou conversar com meu marido. E eu fui conversar com ele, e era uma coisa idiota, pra variar. E aí ele falou, tá bom, então como que a gente resolve isso? Aí eu não sei. Eu não sei, eu só preciso contar, eu tô só comunicando, né? Então, ele é um dominante. E aí, se você é uma mulher sem sabedoria, você fala, nossa, que homem grosso. Eu tô aqui Isso. abrindo meu coração, tô tentando, Exatamente. né? Eu tô dando o próximo passo, algo que é super difícil pra mim, me comunicar e tal. E o cara vem e fala, tá bom, o que você quer que eu faça? Né? Mais ou menos isso. Então, se a gente... E percebe que a forma de amor dele é isso? É poder te ajudar? Então, ele, se foi algo que ele fez que eu não gostei, ele até para de fazer aquilo, né? Porque, amor, eu não quero problema pro nosso casamento. Eu amo você, você é prioridade na minha vida, né? Eu tô grávida. E, então, assim, as emoções já estão meio loucas. Depois a gente faz um podcast de como dominar as emoções, edição grávidas, que é só com Rivotril, tô brincando. Muitos hormônios. Ai, muitos hormônios. E principalmente o puerpério, né? Muitos hormônios. Puerpério, né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento e também conhecer principalmente o seu cônjuge, né? Os seus filhos também. Essa percepção é extremamente importante para nossa vida, para nossa felicidade, para a harmonia do lar. Eu acho que uma coisa legal para te ajudar, gente, é partir do pressuposto de que o outro, ele não quer te machucar, ele não quer te ofender, ele não quer te agredir. Você vai partir do pressuposto de o que está acontecendo comigo que eu tô sentindo isso. Não olhe para o outro e coloque a responsabilidade no outro. A gente estava falando de autorresponsabilidade. Fiquei com alguma emoção ruim, tipo tristeza. O que é tristeza? A situação que está acontecendo, eu gostaria que voltasse uma outra situação. Então, eu fico triste porque eu não consigo ter acesso ao que era. Eu queria ter acesso. Então, reconhecer isso e falar, poxa, marido, eu gostava quando a gente fazia isso, e eu tenho estado triste porque a gente não tá fazendo mais assim, do jeito que era legal e tal. Só que eu só vou conseguir conversar com ele quando eu perceber que isso me incomoda, quando eu perceber que eu gostava disso e eu não tenho mais. Então percebe que eu partir sempre do pressuposto de que tem alguma coisa primeiro comigo, para depois com o outro, porque perceba que não é o outro que me irrita, é o que eu achei do que ele fez comigo que me irritou. E às vezes não às vezes não, acho que 90% dos casos não é a culpa da pessoa, né? A gente até falou aqui no outro podcast, se vocês tiverem tempo e interesse em ouvir, que é sobre paternidade com a Natália Cantanhede, que é o quê? A bagagem que a gente traz para dentro do casamento. Então, no lugar de você dar uma folha em branco para a sua família, começar a escrever uma história nova, você já traz um trauma, né? No caso, a história da Natália é muito linda. E ela conta porque ela percebeu por que ela era assim. Então, ela conta que ela não sentia que o pai dela a valorizava e não dava atenção para ela do jeito que ela gostaria. Ele era um pai presente, mas não era da forma que ela entendia como presente ou amoroso. E ela trouxe isso para dentro do casamento e era uma pessoa que constantemente queria que o marido estivesse elogiando. E se o marido, a primeira vez ou a segunda vez que ele pisou na bola no mesmo problema que ela tinha com o pai dela, o mundo acabava. Então, assim, o problema era o marido? Não. O problema foi uma bagagem que ela trouxe para o casamento. Então, a gente até falou dentro desse episódio, não traga uma mala de roupa suja para dentro do seu casamento. Lave ela, passe ela, para você poder usar a roupinha limpa e nova lá com seu companheiro. Isso linka totalmente com o que a gente está falando. Partir do pressuposto de qual é a minha parte nisso. Porque a minha parte nisso, eu tenho controle sobre isso. Eu posso mudar algo. Mas se tiver alguma parte do outro, quem tem que perceber isso é quem? É o outro. Eu posso ajudar ele a perceber, mas eu não posso fazer nada. Vamos supor, ele realmente falou alto comigo. Ok, você não tem controle sobre essa fala dele,
Mas você pode ser sábia para não dar esse ambiente para ele falar alto. E quem sabe, ele vai começar a perceber que ele realmente está falando alto e precisa mudar o tom com você. Mas se você ficar gritando com ele, querendo degladiar, ainda mais se ele for um dominante, aí você entrou em guerra com ele, aí já era. Porque ele vai querer ganhar, entendeu? Eu vou até ler aqui uma frase sua, né? Que a dor não mata, ela fortalece. Então, a gente trazendo isso para as feridas da alma, né? As feridas que a gente carrega. Enquanto a ferida não virar cicatriz, a gente não consegue ir para frente. Então, o processo de dor que algo aconteceu conosco, se não houver cura, se não houver perdão, se não houver transformação, ele vai continuar gerando essas emoções, gerando reações que são indesejadas para a pessoa que você é hoje. Então, a gente precisa se libertar de um passado, precisa libertar, primeiro, para se libertar, né? Perceber, entender o que é que tá te fazendo mal e falar, eu decido não deixar isso me dominar mais e não ser um problema na minha vida. E uma coisa interessante, esse passado, Amanda, eu não preciso apagar ele. Na verdade, a gente não consegue apagar nada. Isso é mentira, a gente não apaga memórias, a gente só... Ela vai para o nosso não consciente. Mas se ela não for tratada, algumas precisam ser tratadas, elas podem voltar em alguns episódios. Então, assim, a ideia não é apagar o passado, mas é o que eu falei aí, aprender com ele. E ok, eu, por exemplo, vim, igual a história que você contou, vim de uma família em que faltou atenção, exemplo. Aí a minha tendência gosto de atenção, porque eu não tinha. Se eu reconheço isso, aprendi que é assim, ok, automaticamente eu posso estar cobrando essa atenção do meu esposo. Só que isso pode fazer o quê com ele? Se eu cobrar só dele isso? A própria palavra já diz, cobrança é bom? Ele vai se começar a sobrecarregar ele. Mas eu sei que para mim a atenção é importante. Então, o que eu faço? Eu divido a atenção. Não adianta ficar brigando comigo, eu não posso gostar de atenção. Calma, faz parte da sua história. Às vezes você precisa alimentar isso, faz parte às vezes do seu perfil. Acabei de falar, o influente precisa de ser, entre aspas, o centro da atenção nesse sentido. Ele gosta disso, ele tem medo de ser rejeitado, inclusive. Todos nós temos, mas o influente mais. Então, você não precisa querer, ser diferente. Na verdade, se aceitar que você gosta de atenção, mas não ficar cobrando isso, principalmente uma pessoa só. Toda vez que você cobra é negativo. Então, divide. As casadinhas vai te dar atenção, uma amiga vai te dar atenção. Sua mãe vai te dar atenção. Alguém vai te dar atenção, não precisa ser só uma pessoa. E gente, aprenda algo. Cobrança é exigir que o outro faça algo do jeito que você quer. Você gosta que te exijam algo? Ninguém gosta. Quanto mais você exigir, mais frustração você vai ter. A frustração é resultado das exigências. Se eu passar a aceitar o meu marido do jeito que ele é, aceitar que ele é uma pessoa de solução, que bom que ele é uma pessoa de solução. Só que melhor ainda se fosse na empresa. Mas aqui em casa, você conversa com ele e fala, ok, eu vou querer solução, isso é bom, mas de vez em quando, só me ouve um pouquinho. Só sorri, me ouve. Aí vocês vão entrando nesses acordos e fica leve, não fica guerra. E você não precisa deixar de ser você. Você tem o seu jeito de ser. E o seu jeito de ser é o jeito que Deus te criou. É aí que está o seu dom. É aí que está o que vai florear o seu casamento. Só que você precisa conhecer isso, autoconhecimento, para você se aceitar. Você falou de perdão. Quantas mulheres também não precisam se auto-perdoar? E aí, se eu não me auto-perdoo, eu carrego uma ferida e fico cuspindo essa ferida nos outros, envenenando os outros com a minha ferida. Então, cuidado, parta desse pressuposto. O que eu preciso fazer? Eu tenho controle sobre as minhas coisas, eu não tenho controle sobre o outro. Eu tenho controle sobre as minhas emoções, se eu percebê-las. Se eu fizer perguntas para mim mesma. O que é processo terapêutico, Amanda? Perguntas. Perguntas bem feitas que vão te acessar dentro de você as suas próprias respostas. Nossa, gente, eu vou deixar o contato da Andréia, quem quiser marcar uma sessão com ela, é maravilhoso. Mas é verdade. Nosso tema, dominando as emoções, resumindo, então, aqui a gente falou muito sobre o autoconhecimento, né? Então, você perceber, você se entender, e aí tem a parte de você aceitar.
Então, não adianta nada você ter um autoconhecimento e ficar na defensiva, Isso. né? Então, você se aceitar, você se amar, né? A Bíblia mesmo diz que a gente tem que amar aos outros como a si mesmo. Então, vem primeiro um auto-perdão, um autoconhecimento, um amor próprio, pra gente conseguir amar outras pessoas, né? Então, a mulher sábia também, ela percebe não só ela, mas ela percebe ao redor, né? A gente tem que perceber nosso marido, a nossa família, entender onde nós estamos e Saber pedir ajuda. saber pedir ajuda é muito importante, né? Porque tudo parte lá do perceber. Se eu percebi, será que eu consigo lidar com isso sozinha? Então, junte-se a um grupo, junte-se a outras pessoas. E deixa só abrir um parênteses que isso é importante. Muitas pessoas têm medo de errar, porque vieram de famílias que cobravam muito. Então, ela tem medo de errar. Reconhecer que eu tenho medo de errar e aceitar que esse é um medo meu, me ajuda também. Por quê? Porque aí de novo, quando eu percebi, quando eu aceitei, eu não deixo isso mais me dominar. E se eu te falar, se eu tiver com medo, qual o problema de falar? Se eu tiver precisando de ajuda, qual o problema? Eu não preciso dar conta de tudo. Agora, não. Você carrega a bandeira, eu dou conta de tudo, eu preciso dar conta de tudo. Aí a mulher cansa. Aí ela cansa e não dá conta de estar presente em outros ambientes, entendeu? E aí é o que a gente fala, se você estiver cansada, pare e descanse, não desista. Ótimo, é isso aí. Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho, mas a gente tá aqui para te falar hoje que você consegue. Olhe para dentro de si. Eu acho que o melhor exercício de autoconhecimento é uma devocional. É um momento ali que você tá aberta a ouvir a voz do Espírito Santo, você tá colocando tudo que você tá sentindo para Deus, porque Deus, ele é seu pai, ele não vai te julgar. Então, que para outra pessoa pode parecer bobo, ou que você tem medo de contar para outra pessoa, Deus tá ali para te escutar. E ele vai te consolar, ele vai estar ao seu lado, e ele vai ajudar essa transformação a acontecer na sua vida. Isso é tão interessante que C.S. Lewis, o teólogo, né, ele fala que a oração é primeiro para nós antes de ser para Deus. Por quê? Porque é na oração que você e eu, a gente descobre o que está no nosso coração. E a gente começou dizendo que o quê? O que está no seu coração é o seu tesouro. Então, encontrar isso, o que está no seu coração, e entregar isso para Deus é um dos primeiros passos para o autoconhecimento. O que é a terapia? É isso, é acessar o seu coração, acessar o que está dentro de você. E quando eu acesso, eu posso me tornar responsável por isso. E aí eu paro de fazer o quê? Culpar o outro. Porque enquanto eu culpo o outro, que lugar que eu fico? De vítima. E sabe o que a vítima é capaz de fazer? Nada. Ela é vítima. Aí as coisas não rompem, entendeu? Que lindo, Andréia. Obrigada pelo seu tempo, pelo carisma, pelo conhecimento. Honrada de ter você aqui com a gente e participando dos nossos grupos. Você é muito, muito bem-vinda para voltar 1000 vezes aqui, que tem muito assunto ainda para ser esgotado com a Andréia, que ela é um poço de conhecimento que a gente precisa, extrair tudo possível. Obrigada, amiga. Obrigada e parabéns por acreditar no nosso grupo de casadinhos. Você é super bem-vindo para participar com a gente.